Bora falar do Galo? Tá esperando aí o próximo mês, janela tá se aproximando, né, Cláudio? Pra agitar aí o mercado de transferências. O Atlético com o mercado da bola que deve aquecer só em julho, por enquanto. Tem o Dudu como reforço, já conta nesta janela. É uma janela de meio do ano, o Dudu já estreou pelo Galo, mas a ideia é trazer mais gente, é trazer pelo menos aos 2, 3 reforços. Agora, o Atlético tem a situação que é uma prioridade da diretoria de futebol, né, com o Paulo Brax, que é o executivo de futebol do Atlético. Neste momento é quitar todas as pendências financeiras com o elenco, porque não faz muito sentido você trazer reforço se tem pendência com os atuais atletas, né? Não pega bem. Isso não se faz no futebol. Então o Atlético tentando aí se acertar financeiramente com os atletas para que em julho, aí sim, com a abertura da nova janela, e ela deve esquentar mesmo essa janela, pelo que a gente conversa, né, com dirigentes, empresários do mundo da bola, ali para o meio do mês de julho. E o Galo tem a prioridade de buscar um volante. Mas, a princípio, a prioridade mesmo é deixar tudo ok, tudo quitado, com questão de direitos de imagens, aquelas pendências que estavam acontecendo no Atlético nos últimos meses, para que a turma volte de férias com tranquilidade, e aí sim, né? Com os salários em dia, direito de imagem, tudo em dia, o Atlético buscar os reforços que o time precisa. Deixa eu dar a dica pra você agora da Clínica Alphamen. Meu amigo tá meio desanimado aí na hora H, na hora do sexo, a Clínica Alphamen tá pronta para te receber. Tem tratamentos modernos, privacidade total, mais de 10 anos no mercado. É a equipe do Dr. Carlos Pacheco. Anote o telefone para você agendar a consulta, hein? É o 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alphamen, conosco no Bastidores. O Atlético, portanto, semana que vem tem reapresentação do elenco e a diretoria está tentando aí um amistoso, né? Um jogo treino na Arena MRV para o fim de semana seguinte, lá no dia 5 de julho, naquele fim de semana ali do dia 5 de julho. Boa, Rezende, na volta do Brasileirão, Cláudio, o Galo já tem um desafio também aí, né? Quando voltar, né, com o Campeonato Brasileiro, o Atlético já tem o primeiro tabu a ser quebrado. O time já há algum tempo não vence o Bahia. O Bahia, que é o adversário do dia 12 de julho. A última vez que o Atlético venceu o tricolor baiano foi em 2023, 1-0 no Mineirão. Como visitante, o jogo vai ser lá na Arena Fonte Nova. O Galo não vence desde 2021, no ano da conquista do título brasileiro. Depois tem o Palmeiras, né? O Palmeiras vai ser o adversário seguinte no Campeonato Brasileiro. A última vitória do Atlético sobre o Palmeiras lá em São Paulo foi no outubro de 2023, quando venceu 2-0. E tem o Flamengo também, que é o outro adversário de mata-mata, além do Atlético Bucaramanga. O Galo tem que vencer o Flamengo e a última vez, para avançar na Copa do Brasil, tem que ganhar pelo menos um jogo, né, do Flamengo. A última vez foi lá em novembro de 2023, um 3-0 no Maracanã. Aquela grande atuação do time na época comandado pelo Luiz Felipe Scolari, o Filipão. Então o Galo tem aí, além dos grandes desafios, alguns tabus para quebrar nesse retorno. Inclusive tem matéria no itatiaesporte.com.br com esses dados todos aí, viu, Cirilo? Maravilha, Cláudio. Ô, Ale, o Galo terminou essa primeira parte aí da temporada, vencendo seus 2 últimos jogos aí no Campeonato Brasileiro. O Galo terminou essa primeira parte de maneira positiva, Ale Oliveira? Eu acho, inclusive, mais, viu? Se você assim me permite, né? Eu acho que essa primeira etapa aí da temporada foi boa pro Atlético, em termos de resultado. O que eu acho que talvez o torcedor tenha sentido falta foi das grandes atuações. Daquelas partidas que você fala assim, pô, lembra aquele jogo? O Atlético jogou muita bola. Esse aí eu acho que foram mais raros esses momentos. Eu gostei, por exemplo, do jogo contra o Botafogo, achei que foi um bom jogo, mas nada assim de extraordinário, né? Por exemplo, no ano passado, o Atlético teve alguns jogos que foram inesquecíveis para o torcedor, né? Por exemplo, a semifinal contra o River foi um grande jogo, né? Foi um jogo maravilhoso, sensacional, a semifinal da Libertadores. É um jogo esse é inesquecível, né? O jogo contra o Fluminense, naquele em que o Bernard se machuca, né? E aí é substituído pelo Deivinho, e o Deivinho arrebenta com o jogo. Também é um jogo memorável, um jogo que o torcedor ficou lembrando durante um tempo. Esse ano você tem mais dificuldade, mas em termos de resultado, eu vou te falar que não tá ruim não. Só no Campeonato Brasileiro, aliás, no Brasileiro e na junção de todas as competições, Cirilo, o Galo vai para as férias com 8 partidas de invencibilidade.
O que no futebol brasileiro, ainda mais para quem está disputando 3 competições, não é uma coisa simples de você conseguir. Tanto no brasileiro, como na junção ali do Brasileirão, mais Copa do Brasil e Sul-Americana. Então não é fácil. Você tá vivo no Campeonato Brasileiro. O Galo é favorito à conquista do título? Não, não é. Mas se você tá a 4 pontos do líder, não é nada de extraordinário. Você tá a 4 pontos do líder. Então tá vivo no Campeonato Brasileiro. Está classificado na Copa Sul-Americana. Ah, mas vai passar pelos playoffs. O Corinthians, por exemplo, nem isso, né? Então você tem time aí que acabou ficando pelo caminho. Está na Sul-Americana na fase de playoffs. E na Copa do Brasil, conseguiu passar por 3 etapas. Tem um adversário, um rival muito difícil, um rival importante, que é o Flamengo, mas também está vivo. Então, em termos de resultado, eu acho que ok. Talvez o torcedor, até pensando aí nesses jogos da Copa do Brasil, pensando na fase mais aguda de uma Sul-Americana, na sequência do Campeonato Brasileiro, sinta a falta de um grande jogo, de uma boa sequência de boas apresentações, já que de resultado eu disse aqui que teve. Então acho que é isso que o Cuca deve ajustar no retorno do time, talvez contando aí com um reforço ou outro, mas recuperando aqueles que estavam lesionados, tentando colocar na melhor forma física e técnica alguns jogadores que foram contratados, para que o time tenha aí uma segunda parte da temporada com jogos mais à altura que a gente espera, né, do Atlético. A notícia negativa do dia foi que o Galo levou 3-0 do Fortaleza no Brasileiro Sub-20 masculino. E aí a parada é a seguinte, Ale, 15 rodadas disputadas, o time tem 2 vitórias. É o vice-lanterna e no Brasileiro Sub-20 tem rebaixamento. 3 caem. O Atlético tem uma chance real, ou um risco real, de jogar a segunda divisão do Brasileiro Sub-20 na próxima temporada. Conversava mais cedo com o Edu Panzi aqui na turma do bate-bola e ele me dizia, conversou com algumas pessoas do Atlético e há já uma leitura interna, parecida com a que eu trouxe do programa, de que, para mim, a base não é para formar time para ganhar campeonato. Que ninguém lembra quem foi o campeão sub-20 do ano passado. Não serve para isso. Mas todo mundo lembra quando abre o elenco profissional e vê quantos atletas formados no clube integram esse elenco. Esse sub-20 do Atlético, que é o 19º colocado do Campeonato Nacional, ele reflete uma realidade de descaso com a categoria de base nas últimas temporadas. Salva-se muito pouco, quase nada da categoria de base do Atlético atualmente. O Galo forma grandes goleiros ainda. 2 dos goleiros, dos 3 do profissional, são da categoria de base. No sub-20 os goleiros são bons, no sub-17 os goleiros são bons. Tem muitos bons goleiros aí no Atlético, isso é fato. Agora, basta olhar o elenco profissional e ver quantos atletas formados recentemente no clube compõem o elenco de cima, o time de cima. Se a base não ganhar nada, mas tiver ali 3, 4, 5, 6, 7 jogadores em condição de jogar no elenco profissional, tá tudo certo. Mas a questão é, a base do Galo não revela e, pelo visto, também não tem desempenho, né? De novo, estão mudando aí o projeto, trocou diretoria, trocou treinador e esperamos que daqui